Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar lendo aqui Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Aleluia. Todos já acharam? Vou estar lendo para cada um. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Glória a Deus. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo mar, no meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. Só um minuto. Aqui a palavra do Senhor já está dizendo, né? No primeiro versículo: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí Deus está dizendo, né? Às vezes acontecem situações e nós clamamos a Deus. Por que clamamos a Deus? Sendo que Deus, Ele está falando: marchem. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Se Deus está mandando marchar, é porque Ele não quer que você fique estacionado naquela situação. Ele está pedindo para você ir adiante, para você não temer, porque Deus, Ele é conosco, né? Não adianta a gente às vezes olha para o problema, acha que o problema é maior que tudo. Só que o problema não é maior. Porque se Deus está falando para nós marcharmos, é porque Ele vai à frente. Ele está conosco. É Ele que vai pelejar por nós, independente da situação, independente do problema. E aí Deus dá ousadia para o Moisés, né? Para ele colocar uma vara no meio do mar. Imagina você tá ali, aí Deus fala para você assim: os egípcios atrás, que nós somos perseguidos todo o tempo, né? Como já foi falado hoje, de perseguição, nós somos perseguidos todo o tempo. Não é porque servimos a Deus que nós não vamos ser perseguidos. Somos sim. Só que Deus, Ele segura nas nossas mãos e Ele vai estar passando junto conosco. Ele não vai nos abandonar. Ele vai sempre estar do nosso lado. Só que às vezes nós também temos que tomar uma atitude. Nós também temos que buscar o Senhor verdadeiramente. Nós também temos que colocar Deus acima de tudo e de todos. Não adianta nós pedirmos e
se esmorecer. Não adianta a gente pedir e achar que Deus vai... Estamos pedindo por uma porta de emprego. Deus vai dar se você não levantar e ir atrás? Não, Ele vai te dar. Só que nós também temos que tomar uma atitude. Não adianta só pedir e não agradecer a Deus e não fazer algo por Ele. Não adianta a gente só pedir. Nós temos que também agradecer e fazer algo. Se nós não tomarmos uma atitude, Deus não vai fazer. Ele vai fazer se Ele quiser. Ele faz. Mas nós também temos que tomar uma atitude. Se Deus está falando, me busca, marcha, se prostra, coloca alguma coisa nas nossas mãos e nós retrocedemos, não devemos retroceder e olhar para trás. Devemos sim seguir e não retroceder. Assim como Deus fez. Ele falou para Moisés: levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. E o mar se abriu e o povo de Israel passou. Olha que coisa linda. Por quê? Porque lá do outro lado eles viram a vitória. Entendeu? E aí, como que pode? Já pensou? Você está ali, as pessoas, o povo de Israel, os egípcios te perseguindo, e você ali chega no meio do mar, você vai voltar? Se você fosse voltar, os egípcios iam te pegar. Então você tinha que continuar. E aí Deus falou, deu ousadia, falou assim: joga sua vara. E ele jogou a vara e o que aconteceu? O mar se abriu. Assim é nas nossas vidas. Muitas coisas podem acontecer, Deus pode fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas nós temos que tomar uma atitude, devemos fazer o melhor para Ele e não se recuar. No mundo não tem mais nada para nós. Eu falo por mim, porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei que lá não adianta eu falar, não vou voltar mais para o mundo. Porque o mundo já não me pertence mais, entendeu? Então, se eu sair daqui da presença do Senhor, eu creio que Deus vai me recolher, porque o mundo já não pertence mais a mim. Então, sei que eu não vou ficar no mundo, porque não me cabe mais. Ou eu vou ficar em casa, igual Elias fez, vou ficar numa caverna, vou ficar presa dentro de casa? Não. Então, devemos buscar o Senhor. Devemos nos prostrar diante do Senhor, não devemos olhar para a situação, olhar para o problema, olhar para as coisas que estão acontecendo, olhar para o que o irmão faz e deixou de fazer, não. Devemos nos firmar na presença de Deus, devemos olhar somente para Ele. A salvação é individual. A salvação, não adianta o meu filho não quer ir para a igreja hoje. Bom, a salvação é individual, eu tenho que olhar por mim, não me pertence mais, eu tenho que abrir mão das coisas. Não adianta eu olhar para o problema e falar assim: eu vou ficar aqui, ou meu filho não vai para o culto, então eu também não vou. Não, está chovendo, eu não vou para o culto. Está passando um jogo de futebol, eu vou ficar em casa para me assistir o jogo de futebol. O que o jogo de futebol vai te dar? Não vai te dar nada. Não vai te dar nada. O que os jogadores vão fazer por você? Não vai fazer nada. Então, devemos sim buscar o Senhor verdadeiramente, olhar somente para Ele. Devemos sim nos prostrar diante de Deus. Devemos buscar a Deus primeiramente. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus, para depois as coisas serem acrescentadas. E não a gente primeiro fazer a nossa vontade, para depois fazer a vontade do Senhor. Ali Moisés, ele fez a vontade de Deus. Ele tirou o povo do cativeiro. O povo estava lá com o faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, não queria libertar o povo. E aí Deus foi lá, jogou as pragas lá para o Faraó, para os egípcios. E aí o que ele fez? Moisés conseguiu tirar o povo de lá. E Deus estava pelejando com ele. Ele obedeceu à palavra do Senhor, ele obedeceu a Deus. Ele não olhou o problema, ele seguiu adiante.
Deus falou para ele ir, ele seguiu adiante. Deus falou para ele marchar, ele foi e marchou. Não olhou, porque eu sou pequeno, eu vou pegar uma vara, eu vou jogar. Davi olhou a situação lá, quando ele jogou a pedra no gigante? Não, ele quis acabar com o gigante. Então ele foi lá e jogou a pedra e o gigante caiu. Assim é nas nossas vidas. Nós vamos olhar para o problema? Não, nós vamos seguir adiante. Colocar Deus na frente e vamos, Deus está indo na frente, eu estou indo atrás. E não olhar para o problema e voltar. Lá fora não tem mais nada para nós. De verdade, lá fora nós temos que trazer eles para cá e não nós irmos para lá. Nós temos que atrair eles para a presença do Senhor e não nós voltarmos para Ele. Aqui foi falado, Salmo 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Devemos sim sentar, mas falar de Jesus. Não adianta sentar e ficar, compartilhar com as coisas. E aí devemos não compartilhar e deixar eles lá. Não, devemos falar de Jesus para eles virem para cá e não nós irmos para lá. Amém? Aleluia. E ali, no versículo 19 fala, E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ele ia onde? Atrás, protegendo o povo, E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs aonde? Atrás, protegendo eles. Para que lá na frente o nome do Senhor seria glorificado pelo povo de Israel. Não adianta nós murmurarmos, por uma situação, porque Deus, Ele não se agrada de murmuração. Se nós estamos passando por um problema, não adianta nós ficarmos ali só remoendo o problema. Nós devemos ir para cima, colocar Deus na frente e nós ir para cima do problema, porque Deus, se Deus está falando para nós marcharmos, nós temos que marchar. Se Deus está falando para nós seguirmos adiante, porque Ele é contigo, por que você está temendo a Ele? Por que você está com medo da situação? Não devemos ficar com medo da situação. Se você tem fé para seguir adiante, então nós devemos ter fé para seguir adiante. Assim que, sem fé, nós não vamos agradar ao Senhor. Por isso que nós devemos ter fé. Por isso que nós devemos ter fé, como em Hebreus, Hebreus fala sobre a fé. Tá. É preciso. Muitas das vezes aparece situação para nos desanimarmos, mas devemos continuar. Israel foi cativo durante de 400 a 430 anos na mão de Faraó. E Deus, Ele usa as coisas pequenas, Ele faz o que Ele quer para nos livrar de todo o mal. Assim como Ele fez com o povo de Israel desde o Egito. Ele lançou as pragas para livrar o teu povo, até que Faraó deixou o povo de Israel ir para passar no deserto. A fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Assim como Moisés, ele ouviu a palavra do Senhor, obedeceu e fez a vontade do Senhor, não fez a vontade do homem. Às vezes colocamos a nossa confiança no homem. Não devemos colocar nossa confiança no homem, sim em Deus, assim como eles fizeram. Devemos confiar somente em Deus. Aqui no 21 fala que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram cativas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas
foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles. Mas só que eles não conseguiram. Por quê? Porque Deus estava na frente, né? Guiando eles. E aí eles não conseguiram. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o mar se fechou. E aí os egípcios, os cavalos, já imaginou? Você está ali no meio do mar. Eu fico imaginando você na praia. Aí os perseguidores atrás de você. E você não saber o que fazer. E aí você vê aquele mar enorme. Como que eu vou só... É a fé mesmo, né? Porque você vai jogar uma vara e a vara vai abrir o mar de um lado, um mar e o do outro, vai se repartir do lado direito e do lado esquerdo, e nós vamos passar ali, ó. Que lindo, coisa linda. Nós vamos passar, aí você olha assim e vê os carros tudo caindo e você passando e glorificando ao Senhor, assim como eles fizeram, né? Eles glorificaram para quê? Não para a glória dele, mas sim para a glória de Deus, né? Porque Deus, ele faz o que ele quer, ele usa as pequenas coisas para confundir as grandes, né? E assim foi o que ele fez. O povo de Israel passou pelo mar. E aí quem estava vindo atrás achava, nós vamos conseguir. Como que imaginaram, né? Como que eles vão passar pelo mar? Como que eles vão fugir? Agora nós pegamos, nós vamos conseguir. Só que cai por terra, né? Toda a perseguição do inimigo cai por terra, porque Deus não deixou, Deus estava indo na frente, guiando eles e livrando eles, né? Dos egípcios. E assim é nas nossas vidas. Às vezes achamos que o problema é maior que tudo. Passamos por coisas e Deus, às vezes, ele usa coisas pequenas para nos livrar. Vou contar um pequeno testemunho que não é meu, é do meu filho. Essa semana passada, a bispa orou e falou para ele sobre o negócio da bicicleta, né? E aí toda vez quando eu estou trabalhando, ele fala, mãe, posso dar uma volta de bicicleta? Às vezes eu estou ocupada fazendo alguma coisa e ele usa as coisas para poder eu deixar. Vai. Assim. Ele fica insistindo muito, aí de tanto ele insistia, ele foi. Aí ontem ele, mãe, eu vou ali encher o pneu da bicicleta. Eu falei, tá bom. E a bispa já tinha falado, mas né, Deus guarda. E na hora que ele estava subindo, parou 2 meninos e pediram para andar na bicicleta dele, e esses meninos não são muito bons. E aí ele pegou e falou assim, não vou deixar vocês andar. Um deles pegou, foi, tirou o óculos dele, né? E ia querer tomar o óculos, eu falei, ia andar com a bicicleta, e dali eu sei que se ele pegasse a bicicleta dele, ele ia sumir com a bicicleta e ia roubar a bicicleta dele. Aí quando ele chegou em casa, ele já chegou transformado assim, né? Pensando. Ele, mãe, eu tenho um negócio para te falar. Aí eu falei assim, fala. Aí quando ele começou a falar, a primeira coisa que veio, eu falei assim, Deus deu um livramento. Aí eu agradeci a Deus, mas a primeira coisa que eu já queria fazer com as minhas mãos. Aí eu falei assim, mas quem é? Aí eu fui interrogando ele, né? Fui interrogando até eu saber. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando assim, eu falei, eu vou lá. Se eu vou lá e eu vou pegar esses meninos. Eu falei assim, mas depois eles iam ver ele na rua, e aí o que ia acontecer? Eles iam querer pegar ele, né? Porque eu ia estar na minha casa ou ia estar trabalhando, mas eu sei que depois eles iam querer se vingar dele. Eu falei assim, não, Deus já cortou, então a gente, às vezes, temos que agradecer e deixar na mão de Deus, porque não adianta eu colocar, eu falar assim, Deus, o Senhor vai na frente, vai protegendo e vai guardando, e eu querer fazer com as minhas mãos. Aí o que ia acontecer? Deus ia tirar a mão dele. Aí, quando ele saísse na rua com a bicicleta ou até mesmo sozinho, o que ia acontecer? Bom, daquela vez eu protegi, só que dessa vez eu não vou proteger mais, porque não adianta eu proteger e aí eu vou lá e coloco a minha mão. Ela vai lá e coloca a mão dela e vai agredir os meninos, falar alguma coisa para os meninos.
Então Deus ele já cortou. Se Deus cortou, não precisa nós colocarmos a nossa mão. Aí eu fiquei remoendo isso daí. Daí eu ficava interrogando, perguntando para ele um monte de coisa. Aí eu ia falando, eu falei, eu vou lá. Se eu vou lá e eu vou pegar esses meninos. Aí eu comecei a inventar, falei assim, fulano de tal, tá perto. Daí ele falou assim pra mim assim, tá. Eu falei assim, então, aí eu vou lá no Rio, e aí eu já vejo se os meninos estão na rua, e se os meninos tiver, eu vou lá pra cima dos meninos. Só que não é isso que Deus quer. Se Deus, ele tá falando que ele é conosco, se ele tá falando que ele vai, que é para nós marcharmos, que ele vai estar passando conosco pelo meio do mar, então para que nós vamos colocar a nossa mão? Nós temos que usar a nossa fé. Não adianta nada a gente ter fé e tirar da mão de Deus. Se nós colocamos na mão dele, nós temos que deixar na mão dele e não nós tirarmos da mão dele. E é isso, igreja. Aqui o povo passou pelo mar, né? E os egípcios seguiram ele, mas devemos deixar, e lá do outro lado nós vamos ter a nossa vitória, porque se nós colocarmos as nossas mãos, não deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas, como que nós vamos obter a vitória? Então é preferível que nós não deixemos Deus trabalhar. Se Deus está falando, eu sou contigo, pode vir, pode confiar em mim, então para que nós vamos temer? Vamos aquietar o nosso coração e deixar Deus trabalhar, Deus fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, somente Ele que pode nos ajudar e que pode ir na frente e resolver os problemas, se Ele quiser, e nos dar a vitória, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Se Ele quiser, Ele dá. Ele faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque Ele é Deus. Somente Ele. Então devemos glorificar Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aqui mesmo fala, e os egípcios saberão que Ele é o Deus. E como que será? Como que não ficou, né? Eles temerem, eles viram o poder que Deus tem nas nossas vidas, o poder que Deus teve ali com o povo e não deixou eles perecerem ali no meio do mar, e foi junto com eles segurando na mão deles, né? E aí fala no final que Miriam cantou, né? Lá no final, e então por causa da vitória, então não devemos temer, devemos entregar tudo na mão do Senhor, devemos confiar somente nele, porque Ele é o Senhor de tudo. Deus é maravilhoso, porque devemos confiar nele, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, Ele cuida de tudo. Então devemos fazer as coisas com ordem, com decência, devemos fazer as coisas para Deus, não devemos fazer as coisas para o homem. Se Deus mandar fazer, nós temos que fazer. Devemos obedecer somente a Ele. Somente a Ele devemos obedecer, e não ao homem. Devemos olhar somente para Ele, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? E eu vou louvar para estar agradecendo ao Senhor, tá? A palavra do Senhor não é de muito falar, né? Que nem o Senhor pede para nós, falou para Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Então Deus está falando para nós marcharmos e não retroceder, não devemos olhar para trás. Amém?